record. Desculpa, gente, vamos lá. A gente não usa todos os significados de uma carta, de um emblema, quando a gente faz essa identificação, porque é impossível. Quando a gente vê, por exemplo, um dedo, o dedo de Mercúrio, que é o dedo mindinho, que é o dedo da comunicação. A gente não consegue usar a carta, por exemplo, que é uma carta, é uma lâmina que abrange comunicação, a gente não consegue usar todos os significados da lâmina carta para falar sobre a comunicação do dedo de Mercúrio. Não dá. Então, o que a gente faz para que isso seja factível? A gente recorta os significados. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente quer falar de um aspecto na mão que trata de raiva, que trata de abuso. Aí a gente recorta esse significado do urso e usa nessa representação. Então não adianta a gente falar, mas o urso também quer dizer ciúme. Mas o urso também pode ser instinto. O urso também pode ser preguiça, porque são significados da lâmina do Lenormand, mas que não cabem num significado das mãos. É um recorte. E não adianta nem reclamar, nem adianta ficar de mimimi falando, mas o urso é muito mais amplo que isso, o navio é muito mais amplo que isso, o coração também quer dizer, a cobra também quer dizer, porque quando a gente está recortando o significado para colocar na mão, a gente só usa aquele pedacinho, é um recorte. Então, seguindo, falando de mãos, para a gente ter uma ideia geral. As mãos são mapas. Quando a gente olha para as nossas palmas, a gente vê os dedos que funcionam como antenas de captação de energia. A gente vê as linhas que funcionam como rios, conduzindo e distribuindo energia. Então, quando a gente olha para a nossa mão, olhem agora para a mãozinha de vocês. Quando a gente vê a linha mais marcada, a linha mais grossa ou profunda, quer dizer que aquele aspecto da tua mão é o que possivelmente toma mais espaço, mais tempo, mais energia na tua vida. Então, as linhas são os rios que conduzem e distribuem as energias. Os montes, os montes são as almofadinhas que ficam embaixo dos dedos, nas laterais da palma, na base da palma. A mão inteira é cercada de montes. E eles se refletem o acúmulo de energia. Quanto maior o monte, mais energia acumulada naquele aspecto. Quanto menor o monte, menos quantidade de energia. E aí a gente vê a planície ou o vale, que é esse reflexo do monte, é o invertido do monte. A planície é quando não há relevo nenhum, é quando ela está plana. E o vale é como se você. Imagina você apertando com o dedinho um dos seus montes e ele afunda, ele vai para baixo. Então, na planície é a ausência total de energia e o vale é a carência, a necessidade de colocar um pouco mais de energia naquele aspecto. Vamos começar já trazendo significado, falando das linhas que cortam o fluxo de energia. Pode olhar de novo, todo mundo olhando para a sua mãozinha. As linhas principais, cabeça, coração, vida e linha do destino, linha de Saturno, elas seguem um vetor. Toda linhazinha que corta esse vetor principal é uma pequena foice. Não é uma dificuldade de montanha, é uma pequena foice. Há um pequeno corte acontecendo. Não quer necessariamente dizer que ele é doloroso, como a foice. Vejam o recorte, só o corte mesmo. Não quer dizer que ele é doloroso, ele pode ser você cair para cima, sabe? Quando a gente fala que, eu perdi o emprego, mas eu arrumei um emprego muito melhor. Eu terminei o casamento, mas agora eu consegui desenvolver uma profissão que eu sempre quis, eu nunca pude. Então, toda linha que corta o vetor principal é uma pequena foice. E aí, seguindo com os significados, vamos entender rapidamente como a gente identifica um psicopata. Olha, isso é babado, babadíssimo, e isso ajuda a gente a se livrar de um monte de gente esquisita que está por aí.
Quando a gente fala psicopata, a gente fala foice-lua, que é total ausência de emoção, de sentimento, de empatia. Então, como a gente identifica um psicopata? Todos esses sinais que eu mostro aqui na mão são sinais que identificam, traços de psicopatia nas pessoas. Veja bem, não basta você ter um ou 2. Não vamos julgar ninguém por ter um ou 2. Nem por ter nenhum, na verdade, mas, fica como uma atenção, um reflexo de atenção. A gente começa a criar, atenção, a criar, uma observação mais detalhada quando a pessoa passa a ter 3 ou mais sinais de refletido na mão de psicopatia. E as pessoas mudam, as pessoas fazem terapia, as pessoas se medicam, as pessoas, enfim, buscam seu desenvolvimento pessoal. Então a gente observa, mas a gente não julga com afastamento. Então, como é que a gente faz para identificar os principais sinais de psicopatia nas mãos, memorizando com cartas e combinações do Lenormand? Aqui, gente, é só decoreba. É você recortar determinado sinal, recortar determinado, hã hã, definição, significado das lâminas e combinar para que ele só represente aquilo. Então, repetindo, não adianta falar: "Ai, mas o urso e o navio quer dizer isso também". Quer dizer isso também, mas não cabe no desenho da mão, tá? É decoreba. Monte de Vênus. Monte de Vênus é esse que fica aqui próximo ao dedo polegar. Esse X, ele fala de ausência, não é um desenho representando um X na sua palma. É só ausência, não existe um monte. É como se fosse ou a planície ou o vale, principalmente o vale, que é o afundado. O Monte de Vênus, ele fala de prazer, de alegria, de convívio social. Então, se a pessoa não tem prazer ou alegria, ela está no momento onde ela está depressiva, tem pensamento suicida, falta de prazer do convívio social, desânimo. E aí a gente vê sol e foice. Então, se você conhece alguém ou já viu a mãozinha de alguém onde essa marca do Monte de Vênus, ela é afundada, é uma pessoa que pode ter sol e foice, frequentemente. Não como episódios esporádicos, mas, uma depressão constante. Ainda no Monte de Vênus, o Monte de Vênus tem muito sinal, possível de psicopatia, porque ele fala muito de convívio social, hã, de paixões, de amor, assim, é um lugar de muita paixão. E isso, você está mexendo demais nas emoções, então a gente vê muita coisa no Monte de Vênus. Novamente esse X, fala de ausência, então a gente fala ausência de linhas, todo mundo olhando para sua mãozinha agora. Vejam como o nosso Monte de Vênus, ele tem muitas linhas. Por que que eu sei que o Monte de Vênus de vocês tem linhas? Porque se vocês trabalham com cartomancia, vocês gostam de gente. Se vocês gostam de gente, vocês têm linha nessa área da mão. Então, a ausência de linhas nesse espaço fala de pessoas que têm muita dificuldade, problemas sérios em manter as suas relações sociais. Então, a gente entra com foice e anel na falta de longevidade dos compromissos, são relações fluidas, relações líquidas, como a gente fala agora, né? Não só afetivas, mas com amigos, com familiares, são pessoas. A gente usa agora muito o termo do cancelamento, né? Ah, fulano foi cancelado. É quando você exclui fulano da tua vida, da rede social, como se fulano não existisse. É, esse é o aspecto, foi esse anel de não ter longevidade nenhuma, não ter o interesse em manter uma relação saudável. E a gente entra também na foice jardim, falando de não haver relações sociais saudáveis, de ser difícil o processo eh, de fazer amizade, de manter lealdade, de manter amigos do jardim da infância, pessoas que talvez olhem muito para si mesma e não têm esse interesse
em preservar relações sociais. Também é outro sinal de psicopatia, novamente combinado com outras. Obrigada, obrigada que estou comigo, obrigada. Também é um sinal. Ai, quem tiver com o som Imagina. aberto pode fechar, por favor? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Obrigada, gente, obrigada, que eu me distraio com facilidade. Aquariana é ar. Então, voltando. Foice e jardim. A gente está falando de não ter relações sociais saudáveis, a ausência de linhas no monte de Vênus, falando sobre total desapego a relações sociais. E aí a gente fala do monte de Vênus novamente, mas agora em excesso. Aquele monte bem gorducho, aquele monte bem gordinho, que salta aos olhos. Como é que a gente sabe quando um monte é maior ou menor? Coloquem a mão de vocês deitada na altura dos olhos. Levantem a palma, coloquem ela deitada na altura dos olhos de vocês, e olhem o relevo da mãozinha de vocês. Todo mundo olhando para a mãozinha agora. Coloquem o relevo, também vai mostrar em qual monte você coloca mais atenção. Monte de Júpiter, de Saturno, monte do Sol, monte de Marte, onde você coloca mais energia. E nesse caso a gente fala do monte de Vênus em excesso. O que que é Vênus? Vênus são as paixões, como a gente já disse, que a gente consegue dividir em dois blocos. A paixão sexual, que é uma natureza sexual excessiva, não é o sexo. é, eu não quero usar a palavra normal, porque parece que outras situações são anormais e não é isso que eu quero dizer, mas não é o sexo em equilíbrio, é uma natureza sexual em desequilíbrio, seja ela pelo excesso de libido, pela promiscuidade, ou seja ela pela ausência total do recato ou da ou zerar o sexo na vida da pessoa. Então, a gente tem esses dois extremos de vida sexual, de natureza sexual. Vamos falar do excesso aqui, quando a gente combina. Na verdade, essas quatro cartas, elas podem funcionar muito bem sozinhas. A serpente falando de sexo, de libido, a raposa falando da sedução e da indulgência, porque esse espaço do Monte de Vênus, ele fala do eu mereço. Sabe aquela coisa L'Oreal? Ai, porque eu mereço. E a raposa é muito eu mereço. Ela faz o que for necessário para conseguir o que ela quer. Tá errada? Não tá errada. Os métodos podem ser duvidosos? Pode ser. Embora a Tânia não concorde com isso, porque ela diz que a raposa é prima do cachorro. Mas vamos seguir aqui na nossa história. O chicote fala da mão pesada e dos abusos. O monte de Vênus em excesso, ele fala de abusos relacionados às paixões. Então, aqui você vai encontrar é, abuso sexual, você vai encontrar relações abusivas, às vezes não sexualmente falando, mas o abuso da relação de poder, de domínio. E a gente entra também no urso, que representa, o Jean vai falar do urso na nossa última palestra de domingo. Aqui a gente entra também no urso, falando do instinto puro. É, é aquela pessoa que vai se jogar no desejo. Ah, eu conheci esse cara agora na night, mas eu vou sair, vou transar com ele porque o instinto está explodindo, a química sexual está explodindo. E por que que isso entra dentro do nosso grupo de sinais de psicopatia? Porque são pessoas que têm uma natureza sexual tão forte que eles fazem qualquer coisa para atingir os seus desejos. E aí a gente entra no perigo desse instinto, onde a pessoa não pensa, a pessoa só vai vivendo instinto, instinto. Eu vou maltratar para ter domínio, eu vou ah, ah, ter um sexo mais violento, enfim. Partindo para outra abordagem, também no Monte de Vênus, a gente fala do excesso de prazer na vida social. É aquela pessoa que sai de segunda a segunda, perdão,
que precisa postar tudo, que precisa mostrar sua felicidade na rede social, que não sabe viver sem amigos, que não sabe, que tem uma necessidade eh, patológica de ter gente por perto, que talvez tenha questões próprias suas, aí a gente entra numa psicanálise, a gente entra num estudo mais profundo, mas pessoas que talvez não queiram conviver com elas mesmas, com as suas dores interiores, e jogam para o mundo a responsabilidade de fazê-lo feliz. E aí a gente entra na lua e no jardim, que é o desejo, mas um desejo quase uma necessidade vital de ter gente por perto. É uma necessidade de conviver em sociedade. É o prazer no convívio social, mas muito mais pela necessidade dele. E a gente vê também cegonha e jardim pelas relações sociais que são instáveis. É, como é uma pessoa que não sabe criar relações estáveis, as pessoas vêm e vão, sabe? Parece aquela porta circular de banco, um entra, outro sai, um entra, outro sai, um entra, outro sai. Então a gente recorta esses significados, cegonha jardim, lua jardim, para falar do excesso abusivo, excesso descontrolado de prazer na vida sexual. Perdão, vida social. Entramos na primeira falange de Vênus, do dedo de Vênus muito desenvolvida, que é o nosso polegar. O polegar, ele se difere dos outros dedos, porque ele tem duas, normalmente ele tem duas falanges. Eu já vi o polegar com três falanges. Não é comum. Normalmente ele tem duas. E a falange de cima, que é a falange que tem a nossa unha, a falange do topo, se ela for desproporcional com relação à primeira, veja bem, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, dentro de um traço de proporcionalidade. Dentro do nosso desenho, eu fiz até uma montagenzinha para colocar bem maior, quando é muito maior, fala de uma pessoa sendo impulsiva ao extremo. Aquilo que a gente falou do instinto do urso, de ser muito instintivo, a gente joga aqui para o cavaleiro, do impulso do cavaleiro. Mas não é bom, tá? Não é um impulso bom. Ah, eu tive a vontade de viajar para não sei onde, comprei hoje a passagem e fui. Ai, que delícia! Nossa, ótimo, instinto bacana. A gente está falando aqui de um instinto ruim, de um instinto onde a pessoa vai agredir sem pensar, onde a pessoa vai roubar sem pensar, onde ela vai fazer alguma coisa ilegal, vai cometer algum crime, porque ela foi motivada pelo seu senso pessoal de urgência. Para ela é urgente, ela não quer saber dos outros, ela quer saber dela. Para ela é necessário, para ela é urgente. Tudo em extremo, tá? Mas observando, repetindo, a pessoa precisa ter pelo menos 3 aspectos diferentes na mão, e ainda assim a gente olha com atenção e sem julgamento. Nosso papel não é julgar. E dentro desse aspecto, a primeira falange tem que ser desproporcional. Cinturão de Vênus. O cinturão de Vênus, curiosamente, não fica em Vênus. Ele fica entre os dedos de Sol e Mercúrio, aqui nessa extremidade, e entre os dedos de Saturno e Júpiter aqui. Ele precisa ter esse formato arredondado. Se ele for reto, como se fosse um V, não é cinturão de Vênus. Ele precisa ter esse formato. E essa é uma linha que fala de. Eu usaria a palavra bipolaridade para definir de maneira sintética, para sintetizar o que o cinturão de Vênus representa. Ele fala muito de gente dramática, que precisa expor os seus sentimentos de alguma forma muito dramática. Ele quer a atenção do outro de uma maneira ah, muito, muito forte. E aí a gente combina a nuvem com a montanha, falando muito de problemas psiquiátricos, o pensamento que não desenvolve, o pensamento que fica preso dentro de uma esfera de entendimento, ele só entende o que ele quer entender, ele só vê o que ele quer enxergar, ele sofre demais. A gente fala também de lua montanha, nesse X aqui,
falando de problemas emocionais, a pessoa que anda em descontrole, é a pessoa que chora demais e depois não se lembra, a pessoa que tem vícios, porque o vício alimenta, é uma bengala, uma muleta emocional para a situação emocional da pessoa. Então, alguém que bebe muito, alguém que usa drogas, ou qualquer outro vício em sexo também, enfim. E a gente faz a combinação também Lua-Ratos, que fala do desgaste emocional, o desgaste que traz dano, o desgaste que traz, prejuízo emocional e prejuízo físico também. Aquele desgaste onde a pessoa, cai em depressão, onde a pessoa desmaia, o desgaste físico de eventualmente, cometer um ato de agressão, de abuso, porque ela está dentro daquele surto passional que ela está vivendo, então é muito complexo. Seguindo, outro sinal de psicopatia é a terceira falange do dedo mercúrio, que é o dedo mindinho, muito desenvolvida. Vejam na foto que a primeira e segunda falange são muito desproporcionais com relação à terceira falange. A terceira falange é a que toca a palma da mão. E ela, a gente já falou de ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, acontece, mas a gente está falando de desproporcional. Quando a gente olha para essa falange muito maior, muito exagerada com relação às outras duas, a gente está falando de cobra. A gente está falando de desvio de caráter, a gente está falando de malícia, de dissimulação. E juntando com a carta, a gente faz a dobradinha carta e serpente, falando de fingimento, de mentira, da comunicação desonesta. A gente está falando da pessoa que mente e nem o olho, a cara nem treme. Que mente, e você sabe que a pessoa está mentindo e ela está lá, né, nem com ela, vai continuar mentindo. É, não é aquela mentirinha inocente não, gente, é a mentira suja, é a mentira para conseguir o que quer, é a mentira para conseguir, resolver suas questões. Esse é um dos sinais que me chama mais atenção. Outros sinais interessantes são dos montes de Marte. Existem 2 montes de Marte. Marte é a guerra, né, Marte é como você briga, como é a tua guerra. E existem 2 montes de Marte, o positivo e o negativo. Esses nomes positivo e negativo, eles não se referem à polaridade, é só o nome mesmo. Tem gente que se chama de interior ou exterior, superior ou inferior. Eu aprendi como positivo e negativo e assim eu repito. O Marte negativo, veja bem, Marte é como você briga. O Marte negativo, ele está embaixo do dedo de Mercúrio, o dedo da comunicação. Então, se ele é um monte muito desenvolvido, ele é bem pequenininho, ele é realmente do tamanho desse círculozinho. Ele é pequeno, não é um monte extenso, é um monte bem pequeno. Se ele for muito desenvolvido, ele fala da agressão mental, ele fala da briga usando a comunicação como ferramenta. Então, é agressão mental, fala maliciosa, barraco, bate-boca como ferramenta de agressão. A gente usa a combinação carta, cobra, que já usamos antes ali no dedo de Mercúrio, falando de fala maliciosa, sarcasmo, ironia, mentira. A gente usa carta, chicote, para agressão através de palavra, é abuso, grosseria, xingamento, dominação. E a gente usa carta, rato, para falar da comunicação suja, aquela que traz o desgaste, não é só o agressivo, é o sujo, é aquele que se aproveita do senso de oportunidade de aquela pessoa que sabe aquele teu ponto fraco e ela usa aquilo na hora para te machucar, para fazer você sofrer. Então, é aquele senso de oportunidade para te machucar. Pulando para Marte positivo, que é do outro lado, é no mesmo, no mesmo mesma altura, mas do outro lado, entre os dedos de Vênus e Júpiter, no começo da palma. A gente fala da briga dentro do aspecto
onde a gente combina a liderança do Júpiter com a paixão do Vênus, da Vênus. Então a gente fala da agressividade pela paixão. E aí a pessoa fica cega de raiva, de ira. É o uso descontrolado de força. É quando a pessoa não, fica cega, quebra tudo e depois que ela sai do surto, ela fala o que que aconteceu, né? Puxa, matei uma pessoa, caramba, nem percebi. E isso acontece muito. A gente vê em relações afetivas, onde o marido bate na mulher, a mulher bate no filho, bate no marido, é, por momentos de raiva descontrolada. Então, aqui a gente vê a combinação do chicote com a nuvem pelo, pelo excesso da pessoa que fica cega em ataque de fúria. A gente faz o recorte da, da, da agressão do chicote com a total falta de visão da nuvem, a visão completamente bloqueada e não enxerga o ataque de fúria. Combinamos também chicote com rato, que é aquela pessoa que causa danos, a gente falou disso antes, a gente repete aqui, causa danos físicos ou materiais, também aproveitando o senso de oportunidade dos ataques de fúria. Quebra tudo e não sabe por que que fez. E chamamos o urso também para esse momento pela irritação descontrolada. E se a gente colocar a combinação chicote-urso, a gente entra em relação abusiva. Então, esses dois montes de Marte, quando eles são muito desenvolvidos, é um perigo. Ou um ou outro, ou os dois, normalmente os dois, é um perigo. São pessoas que perdem o controle muito facilmente. Eu já furei até o horário do Fabrício. O Fabrício me perdoa. Vamos lá. Linha da cabeça subindo para o Monte de Mercúrio. A linha da cabeça, ela sai, ela começa nesse canto aqui, entre os dedos de Júpiter e Vênus, ela começa daqui e ela faz esse caminho para cá. Vejam no desenho original que o desenho original ela vem para baixo. E é o que normalmente é o que se enxerga. Depois eu vou ler todo o chat e vou responder perguntas, tá, gente? E seguindo a linha da cabeça, quando ela faz esse desenho subindo para Mercúrio, é muito perigoso, talvez um dos sinais mais difíceis de encontrar e também mais perigosos, porque também fala de um comportamento explosivo de raiva e violência. Assim como a linha reta do coração, que sai daqui, a linha do coração original é essa, que vai subindo. Todo mundo olhando para suas mãozinhas agora. A linha do coração é essa que sai da lateral da mão, embaixo do dedo de Mercúrio, e vai subindo, atravessando a palma. Quando ela vai em linha reta e chega até o final, aqui, chegando a Marte positivo, a gente acabou de falar de Marte positivo, aqui fala de ciúme patológico, fala de pessoa rancorosa, que sofreu alguma coisa em algum momento da vida e que está desenvolvendo uma, uma vingança, ou um ciúme patológico, ou uma desconfiança patológica, tudo patológico, não é nada normal aqui. E a gente usa para esses dois cenários, novamente, a combinação chicote-urso, pelo abuso, pelo ciúme, pela agressão, pela violência, pela raiva. Essa é a combinação mais explosiva que a gente tem nas cartas ciganas, o chicote e o urso, porque fala da violência acompanhada com a força. Então, essas combinações são muito, muito duras, muito pesadas aqui na nossa leitura de mãos. E aí a gente fala um aspecto positivo, né, gente? Acabamos de falar de toda a psicopatia, já está todo mundo doido aqui, achou um aspecto, viu outro, pensou na mão de alguém que lembrou, tá todo mundo já, então vamos falar uma coisa positiva para a gente terminar com coisa positiva. Na primeira falange dos dedos, qualquer dedo não faz diferença. Tanto a falange dos dedos, a falange pode ser pontuda para cima, ou só as unhas quando elas são viradinhas para cima. A gente faz a combinação estrela-lua porque é uma das maiores conexões com o mundo superior que a gente encontra nas mãos. Lembram que os dedos são antenas? Lembra o nosso primeiro slide?
Então, é uma antena que ela está ainda mais virada para cima, mais virada para o mundo superior. Então, dedinhos, ponta dos dedos ou unhas viradas, apontadas para cima, elas falam de intuição avançada, comunicação espiritual avançada, ah, possivelmente dons, talentos psíquicos. E aí a gente podia entrar várias outras combinações, como psicografia, psicofonia. Tá tudo lá no livro, gente, tá tudo detalhado lá, que eu tenho pouco tempo para falar. Mas observem a primeira falange e as unhas viradinhas para cima, e às vezes elas são. Nem todos os dedos têm. Eu observei uma vez um dedo de uma aluna, onde só um dedo era viradinho para cima. E é isso mesmo, é uma comunicação com o mundo superior dentro do aspecto daquele dedo, entende? Não são todos os dedos que têm essa facilidade, aquele dedo específico tem. Então, gente, já corri muito aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi uma palestra muito, muito dinâmica, avancei no tempo do meu amigo Fábio, mas estamos aí, gente. Deixa eu responder aqui, deixa eu olhar o chat, ver o que tem. Pá, pá, pá. Vou morrer defendendo a raposa. Eu sei, Tânia, eu sei, eu sei. Gente, já quero esse livro. A Tânia está vendendo o livro, então entre em contato direto com ela. Eu moro nos Estados Unidos, então eu não tenho como enviar daqui. A Tânia está conduzindo esse processo, a Tânia está vendendo direto. Falem com ela, por favor. Vou morrer defendendo a raposa. Eu também adoro a raposa, mas ela é danada, né? Os políticos devem ser assim. Se a gente observar, eu não consigo achar mão de político com tanta frequência, mas se a gente observar, a gente encontra. Muito interessante, estou adorando. Muito obrigada. Quero fazer seu próximo curso, seu lindo. Obrigada, querido. Adoro te ouvir. Você é maravilhosa, Tânia. Obrigada, Vivi. Obrigada a todo mundo. Então, as linhas das mãos podem mudar. Podem, vamos lá. Se as linhas das mãos podem mudar. Isso tem no livro também, e eu falo lá com mais detalhe. É, as nossas terminações nervosas, elas têm muitos nervos nas mãos, onde a gente tem mais terminação sensorial, lábio, língua e mãos. Então, o que que acontece? O nosso inconsciente percebe, identifica tendências, possibilidades, mudanças que o nosso consciente não percebe ainda. Então, a nossa mão muda de um ano para o outro. Eu já vi casos de mão das linhas mudarem de um mês para o outro. Assim, quando a pessoa faz uma mudança dramática na vida, eu já vi mudar de um mês para o outro. Então, as linhas não ficam iguais para sempre. Se você leu as mãos ano passado, é possível que esse ano elas já tenham mudado. Se a tua vida mudou, você divorciou, você mudou de emprego, você teve uma mudança dramática na tua vida, é muito possível que as tuas mãos também tenham mudado. Então, recomendo que vocês leiam as mãos, pelo quem nunca leu, procurem um profissional ou estudem um pouco para observar suas próprias mãos. A cada ano façam uma leitura diferente. Podem mudar. E a mão direita é diferente da mão esquerda. São significados similares, porém diferentes. Isso está no livro. Maravilhosa. Manda um zap para quem quiser comprar o livro com a Tânia. Adorei conhecimento, muito grata. Excelente professora. Maravilhosa. Então, tem um livro meu de quirologia, de leitura de mãos, no Clube de Autores, e esse de cartas ciganas que eu escrevi com a Tânia, que são conteúdos similares, porém com abordagens diferentes. Um é só leitura de mãos e esse é a combinação, como a gente fez aqui, o estudo. Então, deixa eu parar de compartilhar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fabrício, me perdoa que eu avancei bastante no teu horário, acabei me perdendo aqui, mas qualquer dúvida me mande, gente, tá bom? Beijo para todos, obrigada. Vou parar de gravar e vou gravar de novo com o Fabrício, que já está aqui com a gente. Obrigada.